Bom dia, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Damásio da comunidade de hoje. Queremos nesse sábado partilhar a palavra. Hoje é festa da Diocese de Roma, da cadeira, chamada Cátedra, a Catedral de Roma, São João de Latrão, nós chamamos. E hoje nós vimos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, chamado Primado de Pedro. São Pedro, ele foi confirmado para ser o líder da igreja e sobre a fé de Pedro construir a igreja. A igreja está em construção perene. Ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, na liderança de Pedro, e a pedra fundamental é Jesus Cristo. Aí Jesus, depois o Pedro mesmo, São Pedro vai escrever a carta, os discípulos de Pedro vão dizer, vocês devem cuidar do rebanho. É São Pedro dizendo para os outros apóstolos, e vale para os bispos, para os religiosos, vocês que cuidam do rebanho devem ser como modelos para eles, cuidar como dar exemplo. Em primeiro lugar, vocês devem dar exemplo. Autoridade do exemplo. Lógico que tem autoridade instituída, de discernir, de mandar, de decidir dizer sim ou não, mas autoridade também moral. Vocês devem dar exemplo, para o rebanho, para o povo de Deus. E Jesus então fundamenta a sua igreja sobre essa profissão de fé, quando Jesus pergunta, quem o povo diz que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Jesus disse, então sobre essa fé eu vou construir a minha igreja. Então a igreja, ela é construída sobre a fé na divindade do Filho de Deus, interessante isso, sem negar a humanidade. Jesus era humano, mas era divino ao mesmo tempo. Então Pedro, olhando para Jesus, vê a divindade. São Paulo vai dizer isso, nele habita a plenitude da divindade. Então nós cremos no Filho de Deus, que tendo corpo humano, derramou o sangue para nos perdoar, mas sendo divino, nos elevou ao Pai. Então crê em Jesus Cristo. A igreja é constituída sobre essa fé e ela vai se construindo ao longo da história com as pessoas que aderem a Jesus Cristo, mas também sobre a autoridade de Pedro. Tu és Pedro, sobre essa rocha, sobre a tua fé, sobre a tua pessoa, eu vou edificar a minha igreja. Não tem jeito, de construir a igreja católica sem o primado de Pedro, sem a autoridade dos apóstolos. Então, a maneira correta, São Pedro já disse, olha, vocês têm que dar o exemplo. Vocês têm autoridade constituída por Jesus Cristo, mas vocês precisam dar o exemplo, ser modelos do rebanho, ser os primeiros a buscar viver a palavra de Deus. Isso precisa ser assim, desculpa dizer, mas desde a autoridade máxima, que é o Papa, os bispos precisam ser modelos do rebanho, os sacerdotes, e depois, com autoridade dada por Cristo, mas procurar ser modelo. Então, meus irmãos, rezemos pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos, por cada diocese, cada sacerdote, sobretudo os párocos, aqueles que exercem um cargo de responsabilidade na igreja, que tem autoridade na igreja, nós possamos rezar para que todo o clero, todos os padres possam dar exemplo, porque o exemplo ele arrasta, o exemplo, a santidade, ela tem uma força de atração, Então, sem perder a autoridade, peçamos o dom da santidade. Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, Deus te acompanhe.